Olá, um grande abraço para todos. 21 de novembro, solenidade da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria. O evangelho de hoje é de Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meus amigos e minhas amigas, antes da reflexão, quero reverenciar aqui José Aureliano Oliveira, popularmente conhecido como José de Aurélio, lá do Cajueiro, que no dia de ontem faleceu. Nosso colega de infância, cresceu com a gente e até bem pouco tempo conviveu com a gente, trabalhando no supermercado Nunes Peixoto. Aos filhos, à esposa e aos irmãos, às irmãs, nossa solidariedade e a certeza de que ele, como uma pessoa boa, descansa em paz na eternidade. O Evangelho de hoje nos apresenta então a família de Jesus. Há um deslocamento aos poucos para nós compreendermos este trecho do Evangelho entre a família biológica de Jesus e a sua missão. Quando Jesus começa a sua missão, após o batismo realizado por João, que consistia no ritual de purificação dos pecados, Jesus fica um certo tempo com João num lugar chamado deserto, que é um período de maturação, de aprofundamento da experiência. Jesus, então, percebe que é hora de se desligar de João e vai anunciar o reino. E ele retorna a Nazaré, sua terra, mas se estabelece em Cafarnaum, e dali por diante ele vai anunciar o Evangelho, o reino dos céus, conclamando as pessoas a grande novidade, não mais com aquele radicalismo de João, mas conclamando às pessoas a paz, a justiça, o amor, a comensalidade, a concórdia, a fraternidade. E por esses laços ele começa a receber muitos irmãos e muitas irmãs. Começa a conquistar um povo, um novo povo eleito. Começa a realizar a família espiritual, a construir a família espiritual. Na comunidade, nas primeiras comunidades cristãs, tanto na de Lucas, na de Mateus e na de Marcos, surgem as contendas, as perguntas e as questões. Quem é de fato privilegiado? Aqueles que pertencem consanguinamente a Jesus, ou os outros que são só seguidores seus, que não têm nenhum laço consanguíneo com ele, têm igual peso? E o evangelista coloca esta expressão na boca de Jesus, justamente para resolver essas contendas e para dizer que tanto aqueles que eram familiares de Jesus, quanto os que não são consanguinamente familiares de Jesus, mas o são espiritualmente e têm maior força ainda, são da família de Deus. E não deve haver distinção. Por isso ele vai dizer, não há tanto privilégio em ser mãe ou irmã ou irmão de Jesus, se não fizer a vontade de Deus. Quem são minha mãe, meus irmãos e minha irmã? Todo aquele que faz a vontade de Deus e a põe em prática. Esse é meu irmão, minha irmã. Portanto, hoje, se nós quisermos nos considerar irmãos e irmãs de Jesus, devemos ouvir a palavra atentamente. A desgraça toda é que nós queremos muitas vezes falar muito mais do que ouvir. Ouvir atentamente a palavra de Deus, discernir aquilo que ela quer, pretende de nós ou de nossas atitudes e praticar.
Isso é que nos torna irmãos e irmãs de Jesus. Isso é que nos faz partícipes na família de Deus. Essa passagem do Evangelho está muito além daquela besteira que muitos discutem, se Jesus teve ou não teve outros irmãos. Pelas Sagradas Escrituras não dá para dizer nunca que ele teve ou que não teve, isso é babaquice pura, desculpa a expressão. O mais importante é o conteúdo da mensagem. Pertencer à família de Jesus significa ouvir a palavra de Deus e a acolher com os gestos da vida. Saber perdoar, ter um coração longânime, grandioso para perdoar. Ter a atitude de recomeçar quando cair. Ter a atitude de abraçar aquele que te caluniou, que te agrediu. Não é fácil, não. Se fosse, todo mundo seria santo. É desafiante mesmo. Mas onde é que entra então a história de Maria, mãe de Jesus? Não há nenhum privilégio em Maria porque ela é a mãe de Jesus. Mas ela em tudo fez a vontade de Deus, e Santo Agostinho dizia: antes de ela gerar Jesus no ventre, o gerou no coração e na mente. Por isso que ela é reverenciada por nós cristãos, admirada por nós cristãos como modelo. Não é que ela vai ser salvadora, como alguns estão agora querendo brigar com o Papa, porque o Papa falou que ela não é corredentora. Aí alguns agora estão querendo brigar com o Papa. Sabem mais do que o Papa. É impressionante. Maria colaborou com a obra da salvação, mas de um outro modo. Ela não morreu na cruz para nos salvar, não é? Mas ela viveu em tudo a vontade de Deus, e nisso ela é exemplo para todos nós. Rezemos, pois, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender os mistérios divinos da nossa vida. Rezemos por Cátia Virgínia, rezemos pela família de José Aureliano, enlutada hoje, rezemos também por Elisângela, Vilma, também Edilma, rezemos também por Carlos Venceslau, Marli Barbosa, Antônio Gonçalves, Davi da Luz, Finha, Magali, Maria do Carmo, Joaquim, Josias Nunes e Carvalho, Rafael, Daniel, Messias, Veríssimo, João, Juquinha, Josias, José Mendonça, Manuel Mendonça. Também rezemos pedindo por Cacá, rezemos ainda pedindo por Fátima Lima, seu Toinho, Jacques e Neus Almeida, Aurélio e Gilca. Também rezemos por Augusto, Dona Anise e Dona Arlete, lá em Capela. Rezemos ainda por Dona Auxiliadora e seu Lorival, lá em Sobral, no Ceará, para quem eu mando um grande abraço, meus grandes amigos. Rezemos também pela saúde de Lenice Lima Nunes, Francisquinho, Maria, Dalva, Lenine Dalva, Dora de Tide, Dora de Josa, João de Franco, Silas, Augusto, Walter, Ayrton, Jeová, Aparecida, Denise e tantas outras pessoas. Quero rezar de modo especial por Júlio de Joca e também pela garotinha Amália. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Vida e missão, Jerônimo Peixoto, um beijo no coração de todos. Fique com Deus, uma excelente sexta-feira, marcada pelo amor de Deus.